deste cenário, diante da natureza, conversando com você, nos iluminando com a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o caminho certo. É a luz para temperarmos nossa vida, nosso amor, nossa existência. Tiago, o apóstolo do social, o apóstolo de um amor encarnado, o apóstolo que realmente diz: de nada adianta a palavra se não for assinada pelo gesto das mãos e do agir. Tiago 1, 2, 22. Tiago 1, 2, 22. Ele diz isso. Sede praticantes da palavra e não meros ouvintes. Que conselho fantástico. Que realidade óbvia. Não precisa de explicações. Mas é aqui que está o segredo do nosso amor, da nossa vida, ou então a falência, a carência e a morte de tanto de nossos sonhos. Sede praticantes da palavra. Você acreditaria num namorado, numa namorada que dissesse: querido, querida, eu te amo, tu existes, eu penso em ti, tu és única, único, e tu descobrisses que ele está com outra pessoa? Você acredita numa pessoa que lhe fala uma verdade, mas a sua vida é totalmente diferente? Por exemplo, vamos ser concretos. Qual é a nota que nós, no povo brasileiro, estamos dando a nossos políticos? Graças a Deus não devem ser todos, deve ter gente boa aí no meio. Mas é a classe mais desacreditada que existe no Brasil. É a classe que mais se sente revolta, embora precisamos dele de uma maneira infinita. Ai, se não tivermos uma democracia, pessoas que trabalhem, que organizem, que planejem o destino de um povo, de um sonho, quem acreditaria? Mas está aí a descrença. Eis aí o que se está dando, até pedindo a palavra impeachment para alguém democrático. Por quê? Porque essa pessoa fez um discurso e a prática é outra. Mentiu, enganou, tinha por finalidade se eleger e não a honestidade. Eu fico impressionado com o Papa Francisco. Esse homem me deixa humilhado. Ele tem coragem de dizer a verdade juntamente com o Papa Bento XVI. Esse homem que só o tempo, a história vai medir o seu tamanho. Que tentou ver as feridas internas dentro da igreja, em nós padres, e disse: chega. Me curvo diante do Papa Francisco, que disse e diz: a igreja pede desculpa pelos erros cometidos por padres em centenas de gente, tendo misericórdia com quem erra, mas não aceitando os seus erros. Me curvo diante do Papa Francisco, que enfrenta os traficantes de droga, a máfia italiana em Nápoles, e diz: vocês são corruptos, vocês são assassinos de uma sociedade, vocês matam os sonhos da vida para ganharem dinheiro. Enfrentou aqueles que o podem matar. E recentemente, há 2 dias, esse Papa teve a coragem de dizer ao mundo aquilo que o mundo não tem coragem de dizer, do genocídio que um povo há pouco tempo nesse século cometeu hoje, e que vive gritando para o mundo inteirinho, para os países ricos, para a Europa, o silêncio dos países ricos diante da barbárie
que está sendo cometido pelo ISIS, pelo fanatismo islâmico, uma doença do islamismo, não é o verdadeiro islamismo, uma doença, uma virose, uma enfermidade, uma patologia de religiões, em nome da religião matar. Não é permitido, e gritando para o mundo não pode se calar diante de tanta morte. É isto que dá autoridade a esse homem. É isso que deu autoridade a Jesus. Jesus, como ninguém misericordioso, como ninguém amoroso, como ninguém perdoa tudo, perdoou a Pedro, perdoou o pai do filho pródigo, perdoou o filho depois de tanto erro. Ninguém mais bondoso, mas ninguém mais corajoso para apontar o erro, dizendo não tinha lícito. A coragem de um João Batista diante daquele que vivia com a esposa do seu irmão, não tinha lícito viver com a esposa, lhe custou o pescoço. Está faltando a verdade. E é isso que Tiago de hoje diz. Está faltando a coerência. Está faltando a unidade entre o falar e o viver. Eu, como padre, quero dizer a vocês, vivam, pregam, e vocês olham para mim, eu vivo aburguesado, vivo de uma forma totalmente diferente. Ou então falar, nós pastores, nós religiosos, com suntuários de dinheiro, falando de pobreza e não sermos comprometidos com os pobres. Eu quero uma igreja de pobre, e é isso que o Papa Francisco diz. Eu prefiro uma igreja de pobre, uma igreja enrugada, uma igreja com defeito, mas uma igreja que suja as mãos pelo mundo. E o João Paulo II, e isso eu levo com carinho em minha vida, na mudança do milênio ele disse essas palavras. Ele disse essas palavras que eu peço me ajude a meditá-las, a refleti-las e eu as entrego em suas mãos. Se os cristãos do terceiro milênio quiserem falar de Jesus e que o mundo volte a acreditar em Jesus, não poderão só falar de Jesus, pregar Jesus, falar do catecismo, falar da doutrina, não! Deverão dar um espetáculo vivo de amor, de solidariedade. No documento que o Papa Francisco fala sobre a comunicação, ele diz: comunicação não é teoria, comunicação não é instrumento, comunicação não é verdade, comunicação é dádiva de pessoa para pessoa, é abraço, é carinho, é afeto, é encontro, é assumir. É isso que fala. O mundo está cansado da palavra, o mundo está cansado do discurso, o mundo quer coerência, o mundo quer honestidade. Portanto, que eu e você, diante dessas palavras de Tiago 1:22, que sejam praticantes da palavra. Eu que prometi, me ajude para que aquilo que eu prometi no momento do meu sacerdócio, que as alegrias, as esperanças, sofrimentos e as angústias dos homens de hoje, que fossem as alegrias, as esperanças e sofrimentos dos discípulos de Cristo. O meu lema, me ajude a cumprir isso. E você que disse sim à sua esposa, sim a seu marido, sim a seu outro, você que prometeu fidelidade, viva isso, se esforce por isso. E você e eu teremos a felicidade. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.